Se você é brasileiro, está pensando em estudar ou até mesmo trabalhar aqui em Portugal, já deve ter ouvido falar sobre reconhecimento de diploma. Vamos entender o que é isso, como funciona? Eu convidei hoje, recebo pela primeira vez aqui no canal, a professora doutora Amélia Moreira, que vai ajudar a gente nisso, tirar todas essas dúvidas. Tudo bom, professora? Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Tudo bem, sim. Eu que agradeço pelo convite de poder estar ajudando a comunidade, né, não só brasileiros, a se profissionalizarem aqui em Portugal. Isso. E a conversa de hoje é justamente, ela não é só para brasileiros, né? Estrangeiros em geral precisam de um reconhecimento de diploma em alguns casos. Vamos entender aí como é que funciona. Eu pergunto já para a senhora, o que é o reconhecimento de diploma? Ele é a mesma coisa que validação de diploma, validação, reconhecimento de grau também, eu já escutei. O que é exatamente? Sim, sim. A gente confunde muito por causa da revalidação do ensino médio, né, para o secundário. E a gente faz uma revalidação. O nome correto, né, o nome que é dado pela Direção-Geral de Ensino Superior aqui em Portugal é Reconhecimento de Graus Estrangeiros, né? Mas a gente fala revalidação, Reconhecimento de diploma. reconhecimento, mas o nome correto é Reconhecimento de Graus Estrangeiros, né? Que não é só para brasileiros, como a gente está dizendo, né? Tem uma normativa que é a mesma para qualquer outro país que não faça parte do Tratado de Bolonha, das universidades, que não é só para brasileiros, né? São para todos os países que não fazem parte do Tratado de Bolonha, ou seja, que não fazem parte da União Europeia, e é necessário para algumas profissões, para outras não, mas aí depois, mais à frente, a gente fala isso. Mas o nome é justamente o reconhecimento de graus estrangeiros, e essa confusão também é feita porque antes de 2018, isso era feito individualmente por cada universidade aqui em Portugal. Então, eu tinha que vir pessoalmente com meu diploma e meu histórico e solicitar numa determinada universidade. A partir de 2019, a Direção-Geral criou um decreto, né, um decreto-lei, regulamentando os tipos de reconhecimento e para que cada um serviria, e intitulou como reconhecimento de graus estrangeiros. Entendi. Agora, a senhora já falou aí que não são para todos os cursos. Há exceções, alguns diplomas são necessários ter esse reconhecimento de grau, outros não? Então, a primeira pergunta que eu faço para os clientes é qual é o objetivo que ele pretende, né, com o reconhecimento. Se é estudo, se é trabalho, se é trabalho, se ele tem nacionalidade, se ele tem um estatuto de igualdade de direitos e deveres, se ele vai querer fazer um concurso público aqui, porque tudo isso influencia, né? Há profissões aqui em Portugal que têm um tratado de cooperação com as ordens no Brasil e você não precisa fazer o reconhecimento numa universidade para atuar. Basta fazer o que manda o regulamento da ordem no Brasil e da ordem aqui para fazer essa equivalência, né, essa equiparação da profissionalização. A gente Uhum. tem isso com o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e a Ordem dos Engenheiros aqui em Portugal, e a ordem dos enfermeiros, né? Que você também pode fazer essa profissionalização. Mas algumas profissões não. E há algumas profissões que não há órgãos regulamentadores aqui em Portugal. Então, fica a critério da empresa que vai contratar pessoas que vai querer o reconhecimento ou não, né? Então, Uhum. assim, não são para todas as profissões. Se o objetivo da pessoa for apenas atuar na sua área aqui. Mas aí, essa profissionalização que é feita pelas ordens, ela não serve, por exemplo, para concurso público. Aí você tem que ter um reconhecimento da profissão feito por uma universidade. Não serve também para bolsas de estudo, né? Se eu quero fazer um doutoramento e vou participar de um processo seletivo de uma bolsa da FCT, né, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia, a profissionalização da ordem não serve, tem que ser o reconhecimento. Então, assim, vai muito do que a pessoa pretende fazer aqui em Portugal com sua vida profissional, se ela vai precisar fazer o reconhecimento ou não. Outras profissões, aí é obrigatório, porque senão, se você não tem o reconhecimento, você vai estar aqui praticando um exercício ilegal da profissão, mesmo tendo uma formação no Brasil.
Então, a primeira coisa é entender qual é o objetivo com esse diploma, né? Se a pessoa está vindo estudar, continuar os estudos dela aqui. Então, se a pessoa já tem uma graduação, vai fazer um mestrado, ou já tem um mestrado, vai fazer um doutoramento, ela precisa entender se o diploma dela é necessário ter algum reconhecimento, alguma equivalência, como a senhora falou, né? E também na questão do profissional, em algumas categorias, algumas funções, alguns cursos, necessita esse reconhecimento de grau. Além da situação aí do concurso, né? Que o concurso, ele exige mesmo, um concurso público aqui vai exigir, o reconhecimento de grau é como se fosse mesmo uma equivalência, ele pegar o que você fez no Brasil e validar em alguma faculdade aqui, em alguma universidade. O que é exatamente esse reconhecimento? Existem 3 tipos de reconhecimento, né, pelo decreto, que é o reconhecimento automático. Para nós brasileiros, o reconhecimento automático só é para pós-graduação, estricto sensu, que seria o mestrado e doutorado, e ainda tem que ter o índice de qualificação da CAPES, que a gente chama, né, de CAPES, 5, 6 ou 7. Aí você consegue fazer esse reconhecimento automático. E, como eles dizem que o CAP 5, 6 e 7 são cursos de excelência no Brasil, você não precisa de uma universidade para poder fazer análise da sua documentação. A própria Direção-Geral de Ensino Superior faz esse processo. E ele custa bem mais barato, ele custa 30 euros e sai em 15 dias. Aí você tem o reconhecimento de nível. O reconhecimento de nível, ele vai atestar somente o nível, se é licenciatura, mestrado ou doutorado. E o reconhecimento de nível, quando você recebe a certidão, que é uma coisa que as pessoas confundem também, as pessoas acham que vão receber um novo diploma. Não. Seu diploma que você vai usar eternamente é aquele que você recebeu no Brasil. O que você recebe é uma certidão de reconhecimento de graus. E nessa certidão, ele especifica que você terá todos os direitos de um português formado naquela disciplina, formado naquela licenciatura, naquele mestrado, naquele doutorado, aqui em Portugal, que é outra coisa que as pessoas confundem também. O reconhecimento de graus, ele é válido só em Portugal. Não é que eu validei ele aqui e ele vai valer em toda a União Europeia. Então, tem isso também. O processo para você ter a sua profissão validada em toda a União Europeia é o que a gente chama de obtenção do diploma europeu. É se você se matricular numa universidade como fosse iniciar o curso e pedir acreditação das disciplinas e complementar aquilo que for necessário. Aí, nesse caso, você tem um diploma europeu e ele só vai valer na União Europeia se for numa universidade que está no Tratado de Bolonha também, né, que foi essa unificação, essa padronização dos cursos de licenciatura e mestrados integrados aqui em Portugal. E o último reconhecimento é o reconhecimento específico. Esse ele é um pouco mais difícil de se conseguir porque o seu curso ele tem que ser praticamente idêntico ao curso que você vai solicitar aqui em uma universidade. E geralmente são os cursos da área da saúde que especificam que querem um reconhecimento específico e na certidão de reconhecimento de graus do reconhecimento específico vem dizendo que a pessoa lá que solicitou o reconhecimento específico em fisioterapia, em enfermagem, aí o reconhecimento específico ele vai especificar a sua profissão aqui. Aí coloca que você tem todos os direitos inerentes a um fisioterapeuta formado aqui em Portugal, né? Então são esses 3 tipos. Ainda há um quarto tipo, mas esse nem se tem no formulário da Direção-Geral, que é o reconhecimento de precedência. Só que o reconhecimento de precedência ele só é para os reconhecimentos de nível. Por exemplo, eu e você estudamos na mesma universidade no Brasil, praticamente no mesmo plano pedagógico do curso. Eu venho aqui, escolhi a Universidade X, fiz meu reconhecimento e foi aprovado. Subentende-se que eles não vão precisar fazer uma nova análise, porque se a gente vê da mesma universidade, do mesmo curso, no mesmo plano, a nossa grade é igual. Então, é um reconhecimento de precedência, porque ele é mais rápido, você vai pagar também um pouco mais barato, dependendo da universidade, e você tem certeza que ele não vai ser indeferido, né? Porque como já teve um aprovado, abriu precedente para que todos os outros reconhecimentos que venham daquela universidade que sejam do mesmo curso sejam aprovados também. Só que aí o pedido ele é feito de forma diferente. Você faz o reconhecimento de nível e quando a universidade entra em contato com você, você pergunta se a precedência do seu curso existe nessa universidade. Se existe, você quer fazer por isso.
mas só serve também para o reconhecimento de nível, não serve para o reconhecimento específico. Certo. Então, vimos aí que são diferentes tipos de reconhecimento, né, de grau, e tem reconhecimento, enfim, são 4 no final, né? São 3 que são mais comuns e esse último. E para cada objetivo também vai depender aí do que vai necessitar. Agora, a pessoa que ainda está no Brasil, que está em outro país, que tem o seu diploma, está vindo ainda para cá, ela consegue ter acesso à informação no site do DGS? Ela consegue visualizar o que ela precisa fazer e como ela precisa fazer? É fácil ter acesso a isso? Sim, é fácil, a informação está toda lá no site da Direção Geral, especificando o que é cada reconhecimento, como é que tem que ser solicitado, enfim. Só que a linguagem é diferente, né? Então, às vezes a gente pega pessoas com dúvidas porque lê o parágrafo e não entende o que é aquele documento, né? Até porque tem alguns documentos que a gente tem uma nomenclatura diferente no Brasil. Por Uhum. exemplo, aqui, o que a gente chama de ementa no Brasil, aqui se chama conteúdo programático. Então, às vezes está lá, né, que precisa do conteúdo programático, a pessoa não entende muito o que é. O diploma, que geralmente se chama certificado de conclusão. Aí, a informação está lá, né, mas não é uma informação clara e concisa, né, para a gente compreender, né? E também é uma informação genérica, porque, por exemplo, lá ele não me diz que se eu quero ser fisioterapeuta, a ordem exige que seja um reconhecimento específico, né? E aí eu tenho que entrar no site da ordem da minha profissão para ver qual é o tipo de reconhecimento que ele exige, que ela exige para poder ser feito aqui. Uhum. Bom, nós vamos entrar nessas perguntas que foram enviadas pelos seguidores e eles falam ali de cada área, de cada função diferente. Já já eu vou entrar. Mas eu queria, doutora Amélia, que a senhora falasse um pouquinho. A senhora é professora doutora. Eu queria que explicasse um pouquinho o que exatamente a senhora faz aqui em Portugal, o que você passou e qual a sua ligação com o reconhecimento de diploma. Então, em 2018, a minha formação inicial é engenharia elétrica, né, pelo Instituto Federal da Bahia, e eu fui fazer o meu mestrado e, posteriormente, o meu doutorado na USP, e a minha carreira sempre foi acadêmica, né, tanto como pesquisadora, que a gente diz investigadora, como docente em cursos técnicos superiores da área de engenharia. Em 2018, eu recebi um convite da Universidade de Coimbra para vir participar de um projeto, né, no Instituto de Sistemas e Robótica. Só que esse convite era um concurso também. Aí, para concurso, eu precisaria ter o grau exigido no edital reconhecido aqui em Portugal. Comecei a organizar a documentação, que não era fácil, porque eu fazia o meu doutorado na USP em São Carlos, que fica quase 400 quilômetros de São Paulo, e o polo administrativo da USP era em São Paulo. Então, né, essa questão de ter que reconhecer para depois apostilar e de como é que organizava isso tudo. Quando eu estava em posse de todos os documentos e estava com eles todos apostilados, o processo de reconhecimento aqui em Portugal mudou. Então, uma viagem que era para ser feita em novembro de 2018, eu só consegui chegar em Portugal em março de 2019, né? Porque o reconhecimento, se eu não me engano, ele é de 25, o decreto saiu dia 25 de janeiro, o primeiro decreto que teve, e ainda levou um tempo para as universidades entenderem como é que ia ser feito esse processo. Atrasou a minha vida, mas facilitou a vida das outras pessoas, porque anteriormente, o processo de reconhecimento, você tinha que ir diretamente em uma universidade. Então, eu jamais lá do Brasil conseguiria fazer o processo de forma online, né? Tanto que eu já tinha conversado com o professor que ia ser meu supervisor, que ele falou assim, não, você manda a documentação, uma procuração, e eu faço esse processo aqui para você na universidade. Só que aí, quando mudou, as universidades não estavam mais recebendo essa documentação e tiveram que esperar até janeiro com a publicação do decreto para depois entender como é que se era feito. E o que aconteceu nessa época? Eles padronizaram o reconhecimento, deixaram ele totalmente de forma online. Então, agora, independente do lugar que eu esteja, a partir do momento em que eu tenho os meus documentos com o apostilamento da Convenção de Haia, né, para países que estão na convenção. Quando não estão, tem que ir no consulado português do país para poder fazer o reconhecimento.
A partir do momento que eu tenho esses documentos, eu consigo fazer tudo pela plataforma da direção geral e a comunicação com a universidade é feita também através de e-mail. Então, eu acompanhei como é que nasceu esse decreto, como é que nasceu esse processo, e eu também tive que estudar para saber como é que eu iria fazer o meu. Tanto que o meu reconhecimento foi um reconhecimento automático, feito diretamente na direção geral, e ele foi o segundo, porque vem o nome, quando você recebe, né, vem lá o registro de qual foi a numeração. E o meu reconhecimento foi o segundo reconhecimento Olha. automático de mestrado feito pela direção geral, né? E foi um processo árduo de entender quantos eu ficava ligando na direção geral, perguntando, e aí, quando é que vai sair? Preciso, estou com pressa, tenho que ir. Aí ligava na Universidade de Coimbra para saber como é que tinha que fazer. Gastei um pouquinho de crédito nessa, mas me deu um conhecimento em relação a isso, né? Aí, assim, quando eu cheguei aqui, consegui resolver minha vida, né? Consegui assinar meu contrato, vida que segue na universidade. Eu tinha uma colega que tinha alguns grupos de WhatsApp e ela falou assim, a gente podia fazer um grupo de revalidação de diploma, né, reconhecimento de graus, e se as pessoas tiverem alguma dúvida, a gente vai se ajudando, né? E eu comecei primeiramente fazendo isso de forma gratuita, até hoje faço nos grupos, né? Não tenho tanto tempo de estar lá no grupo, né, respondendo todas as dúvidas, mas sempre quando eu tenho um tempinho eu vou lá e respondo alguma coisa. E ela que falou, olha, por que que você não monta uma empresa, né, e começa a prestar consultoria, assessoria nesse serviço? E foi assim que eu cheguei na parte de reconhecimento de graus, mas também nunca deixei, sempre trabalhei na indústria, aqui em Portugal, ou na universidade. Atualmente eu estou só na universidade e agora no escritório. E esse ano, né, em finalzinho de agosto para setembro, que a gente realmente fez um escritório é, de início administrativo, né, um escritório administrativo, de consultoria migratória, e há um mês atrás a gente já tem alguns advogados que trabalham para a gente e faz toda essa parte que é um advogado e contabilista, que faz essa parte que compete a eles, né? E a gente Uhum. faz a parte acadêmica sou eu que faço, e alguns outros processos que não são atos próprios de advogados, a gente também faz aqui no escritório. Entendi, perfeito. Bom, então vamos entrar aí nas perguntas que os seguidores mandaram aqui para gente a respeito desse reconhecimento de grau, validação de diploma. Olha, eu vou começar com a Liliana Souza, que são duas perguntas em uma ali. Ela pergunta: como economizar ao apostilar todas as ementas da graduação? E depois ela pergunta também: consigo o reconhecimento da graduação ao fazer um mestrado em Portugal? Então vamos lá para a primeira. Como é que faz para economizar a apostila diária que a senhora falou aí? O Brasil faz parte da convenção, então a gente pode ir lá no cartório fazer o selo de AIA, né? Agora, como faz para economizar com todas as ementas da graduação? A documentação básica do reconhecimento é o diploma, o histórico e as ementas, né? Ou conteúdos programáticos, como dizem aqui. E para cada disciplina, há um conteúdo programático que deve ter lá 2, 3 páginas cada um. Então, e essa questão do apostilamento da Convenção de Haia, os estados são autônomos no Brasil, então, às vezes, eu pago um valor num estado e vai ser quase o dobro do valor em outro estado. Sim. Né? Então, é um ponto muito importante. Eu também sofri para entender como é que era feito e, na verdade, eu consegui saber como é que se apostilava as ementas num vídeo que eu vi de uma menina que estava fazendo o reconhecimento na Espanha e precisou fazer esse processo. Eu pensei, então, vou fazer desse jeito também, porque o meu mestrado eu tinha poucas disciplinas, mas a minha licenciatura, né, o meu bacharelado, eu tinha 67 disciplinas, então é quase 200 páginas. Exato. E como é que a gente faz? O apostilamento ele é feito por documento, não por página, né? Então, a orientação que a gente dá é: você tem que solicitar uma declaração na universidade. Nessa declaração tem que constar que aquilo ali é o conteúdo programático da aluna tal, do curso tal, e que tem X páginas. Então, você numera, pega todos os conteúdos programáticos, coloca em ordem, numera, pede para o setor da universidade carimbar e rubricar as páginas, deixarem elas numeradas,
colocar essa declaração, né, como primeira página e dizer que aquilo ali tem 200 páginas, né? Aí você vai encaderna essas páginas e leva para o cartório, né? Se a assinatura for digital, você consegue fazer o apostilamento em cima daquela assinatura digital. Diretamente. Se não, você precisa autenticar, né, reconhecer firma da assinatura do representante da universidade ou do setor de documentos que assinou. Você precisa fazer a autenticação da assinatura para depois pedir o apostilamento em cima da declaração, né? Então, assim, aí o que o cartório geralmente faz? Eles amarram, né? Além de estar encadernado, eles amarram para você não inserir mais folhas, colocam um selo e coloca o apostilamento na última folha do conteúdo programático. E ali você pode ter 300 páginas e você vai pagar um apostilamento só, né? Pois é. Antes de eu entrar na seguinte. Né, há universidades, como a Universidade de Coimbra, em que, se for possível fazer a autenticação online, né, se a Universidade de Coimbra consegue verificar a autenticidade daquele documento, você não precisa apostilar. Então, assim, já há universidades que emitem todos os conteúdos programáticos com assinatura digital. Então, nesse caso, você não precisa fazer o apostilamento. Mas aí depende muito de universidade para universidade. Umas aceitam, outras não. Entendi. Então tem que ver com a universidade onde ela vai seguir aí o mestrado, se aceita essa digital, e verificar então no Brasil se ela tem essa assinatura digital para fazer. Liliana, olha, você vai economizar muito dinheiro, não vai precisar ir apostilar 200, 300 páginas, basta fazer como a professora Amélia falou ali. E eu posso falar que eu também fiz isso no meu. Eu fiz a minha graduação no Brasil, fiz meu mestrado aqui em Portugal, foi exatamente assim. Eram assim, 200 e tantas páginas. E é isso, é um documento feito pela faculdade, né, pela universidade, pedi lá para eles na secretaria, escrever tudo certinho, que é um documento só, e aí no cartório é aceito. Ótimo! Primeira grande dica aí do que fazer para economizar, é isso. Agora, ela fala também, eu consigo reconhecimento da graduação apenas ao fazer um mestrado em Portugal? Se ela tem a graduação, vai fazer um mestrado, precisa fazer algo ou basta isso? Tanto se o curso for licenciatura e mestrado separado, como se for o mestrado integrado. Um não valida o outro, né? A sua licenciatura que te dá o título naquela área. O mestrado, ele só te especializa. Então, assim, você pode ter pessoas, por exemplo, meu marido, ele é formado em educação física, mas a especialidade dele é em fisiologia do exercício, né? Só que, junto com ele tem outras profissões, né? No mestrado, com ele tem fisioterapeuta, tem médico. Então, assim, ele ter o mestrado dele em fisiologia não dá a ele o título de professor Automático. automático. Então, não, são coisas separadas. Agora, Até quando é mestrado integrado, quando você olha para fazer a célula profissional, eles falam, né? Você tem que ter o reconhecimento da licenciatura e o reconhecimento do mestrado. Né? Não é um ou o outro. Né? Então tem que ficar. Então tem que ter os dois. Agora, simplesmente para estudar, há cursos a determinadas universidades que autorizam só ela ter a graduação, com toda a apostila de AIA, com tudo certinho, mas que não precisa. Para o estudo não é preciso reconhecimento de grau. Você tendo o seu diploma, seu histórico apostilado e fazer o processo seletivo e passar, não é necessário. É necessário, por exemplo, se você quer participar de algum processo seletivo para a bolsa, né, para a bolsa de estudo. Aí algumas universidades pedem, outras não. Né? Por exemplo, a Bolsa Santander, que você não precisa ter o reconhecimento para poder ter um incentivo. Mas se for uma bolsa da FCT ou de algum órgão de fomento em Portugal, eles pedem que você tenha o reconhecimento, mas aí o reconhecimento de nível é satisfatório, com a escala da conversão da nota do Brasil para Portugal. Porque a gente sabe que no Brasil é de 0 a 10, é qualitativa, né? A, B, C, e aqui é de 0 a 20.
Então, é necessário você ter essa nota também, porque senão você fica com, por exemplo, se você fechou um mestrado com 10 pontos. Se você vai para um processo seletivo aqui na FCT e tem um reconhecimento, mas não tem essa escala de notas, a sua nota não vai ser 20. O máximo que eles te atribuem é 18 pontos. Então, você vai perder 2 pontos por não ter, no momento de solicitar o seu reconhecimento de nível, pedir a conversão da escala de notas também. Então, é necessário também ter essa escala. Algumas universidades, por exemplo, Universidade de Coimbra, se você vai participar de algum processo seletivo, você é aluno de lá, e é necessário ter o reconhecimento de nível, eles fazem esse reconhecimento de forma gratuita. Ah, entendi. Então, tem universidades aí que é Isso. possível fazer esse Se reconhecimento. você é aluno, se você é aluno, você precisa apresentar para poder assinar um contrato de bolsa ou de qualquer ajuda financeira e precisa do reconhecimento, eles automaticamente fazem, não fazem de forma automática, fazem de forma gratuita, né? Entendi, certo. Olha, o Eduardo ele faz uma pergunta aqui que a senhora já falou, mas aí vamos dar aquela reforçada, ó. Ele pergunta assim: o processo de reconhecimento pode ser feito online enquanto ainda estamos no Brasil? Então, a partir de 2019, então, passou a ser, é isso. O processo é todo online, né? Primeiro você escolhe qual universidade que você quer que analise o seu processo. E isso é o que a gente mais faz aqui, é saber em qual universidade você vai fazer essa solicitação, porque esse é um processo que ele pode ser indeferido, né? Não quer dizer que você vai aplicar e ele vai ser favorável, né? Ele pode ser indeferido e a grande pegadinha é que é tentativa única. Você não pode solicitar duas vezes. Uma vez indeferido, a única forma que você tem para acessar a sua profissão aqui em Portugal é estudando de novo. Não tinha a menor ideia disso. Você não pode, se errou em Não, alguma coisa ali, eles não te permitem tentar de não, novo. não. Nem que você Ótimo. pague em outra universidade, não se faz. No próprio decreto diz que é tentativa única. Então, por isso que a gente tem um cuidado aqui no escritório de fazer uma análise, né, causística, como a gente chama aqui, para ver em qual universidade a probabilidade de você ter um indeferimento ah, é menor, né? E às vezes eu chego na comparação da grade curricular e vejo, olha, em qualquer universidade que a gente solicitar aqui em Portugal, o processo vai ser indeferido. Então, vamos procurar outros meios, né, para poder fazer isso, porque quando eu faço a comparação da grade curricular e que ela dá, Não. não dá muito compatível, e a gente tem grandes cursos que são completamente diferentes aqui, Uhum. e é quase impossível fazer o reconhecimento direto. Nossa, olha, essa realmente eu não fazia ideia dessa situação. Então tem que ter muito cuidado aí na hora, verificar tudo certinho, porque eu sei que não é fácil. Eu mesmo antes de vir, eu olhava aquele site e ficava tentando entender, montar todas as peças do que eu precisava fazer. E realmente não tem chance de erro, tem que ir aí. Até porque o cálculo feito é diferente. No Brasil, a gente tem a nossa carga horária como crédito, que só conta as horas efetivas que a gente faz dentro da universidade. Aqui é Uhum. o sistema europeu que a gente chama de ETCS, e ela faz uma conta de horas de trabalho em casa, horas de orientação, horas de laboratório. Então, quando você pega um crédito no Brasil, equivale aqui a 25 horas, 25, 28 horas, né? Só que a gente não tem como fazer esse cálculo diretamente, porque, por exemplo, no Brasil a gente não conta as horas que a gente faz em casa, né? Por exemplo, trabalho em casa ou de orientação. Então, são as horas efetivas de aula. Então, a gente sempre tem que procurar o plano pedagógico do curso aqui em Portugal e ver quais são as horas efetivas e fazer o cálculo em cima disso. Porque o que indefere mais pedidos aqui é a carga horária não é compatível e o conteúdo das disciplinas. Por isso que a gente tem que entregar o conteúdo programático de cada disciplina, porque o júri que vai analisar o reconhecimento, ele vai pegar disciplina por disciplina e vai verificar a compatibilidade com a disciplina da universidade. E às vezes não são iguais, né? Há cursos em que a grade curricular são bem diferentes. O Uhum. processo ele é todo online. A partir do momento que você escolhe a universidade, você entra no site da direção geral, preenche o formulário, anexa toda a documentação, né? O diploma histórico e as ementas,
e indica qual é a universidade que você quer que faça o seu processo. Aí a direção geral vai encaminhar o seu pedido para a universidade e a universidade vai entrar em contato com você por e-mail para verificar, né? Aí eles fazem uma pré-análise, verifica se está faltando alguma documentação, se precisa de mais alguma informação. E só quando o setor de reconhecimento diz que a documentação está ok, eles te mandam a referência multibanco ou a referência para a transferência bancária para que você pague os emolumentos para análise. Aí depois que você paga, eles dizem que o processo já está totalmente instruído, aí a partir do momento que você paga, a universidade tem até 90 dias úteis, porque subentende que a administração pública não trabalha sábado, domingo e feriado e férias, então às vezes as pessoas fazem um pedido em épocas de verão, férias, aí 3 meses e quer que saia em 90 dias, eu falo, não vai sair. Então são 90 dias úteis e você recebe uma cartinha dizendo, olha, o seu processo foi deferido ou não foi, né? Se foi indeferido, você tem 10 dias para recorrer, né? Então, eles te mandam uma ata dizendo o porquê que seu processo foi indeferido. Se você tiver como justificar, ou às vezes pode ser erro, eu já peguei atas em que a análise foi feita de forma errada. Ou seja, o júri contou a carga horária de forma errada. Lá vai eu fazer o cálculo de novo e mandar para ele assim, olha, tá de forma errada aqui. Ou justificaram com uma coisa que não está no decreto. Por exemplo, eu já vi um reconhecimento ser indeferido porque a nota do ENAD da universidade era baixa lá no Brasil. Só que em nenhum momento o decreto diz que isso é o motivo para poder indeferir. Então a gente conseguiu reverter por causa disso. Agora, assim, eu não consigo reverter processo quando o curso aqui tem 1.000 horas de estágio e a pessoa tem só 500. Não tem como, né? Então, você vê que a carga horária é muito diferente uma da outra. Mas é sempre bom ler a ata, saber o porquê que está sendo indeferido e, se possível, fazer o recurso, né? Se você tiver meios de como comprovar que aquilo foi feito de forma errada. Mas uma vez feito o recurso e eles continuarem com o parecer de indeferimento, aí você não tem mais acesso à sua profissão pelo reconhecimento direto. Nossa, olha. Agora, esse processo todo e esse tempo, esse prazo de 90 dias úteis é para qualquer tipo de reconhecimento? Porque a senhora falou aí alguns tipos. O reconhecimento automático seria mais rápido ou o processo é exatamente o mesmo? O reconhecimento automático e o de precedência, eles são feitos em até 30 dias. Mas uma semana, 15 dias, eles já te mandam, porque não precisa dessa análise da universidade, né? O reconhecimento de nível e o reconhecimento específico são os que... O reconhecimento específico deles é o que demora mais, né? Mas eles têm esse prazo de 90 dias úteis. Porque como é feito essa análise, né? A sua documentação chegou na universidade pela direção geral, tem uma equipe que vai verificar se a documentação está ok. Se a documentação estiver ok, é nomeado um júri, né? Esses júris são pessoas da sua área de formação que vai fazer a análise. E é bom explicar, porque às vezes as pessoas falam, fulana que fez na Universidade X tem a grade parecida com a minha, mas o dela foi deferido e o meu não, né? Aí eu sempre explico, olha, são júris diferentes, então a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Geralmente são um presidente e 3 vogais, né? O presidente do júri geralmente é o coordenador do curso e são escolhidos mais 3 professores para fazer essa análise. Aí primeiro sai a ata de publicação do júri e depois eles têm 3 meses para se reunir e fazer toda essa análise e dizer se é compatível ou não o curso. Entendi. Agora me surgiu uma dúvida em cima ainda da pergunta da Liliana, que ela consiga o reconhecimento da graduação ao fazer um mestrado em Portugal? A senhora disse aí que não, que é preciso realmente ter, mas que para o caso dela vir só estudar, se a universidade não exigiu esse reconhecimento, ela pode estudar. Ela pode, então, vir, começar o mestrado dela e, enquanto ela está no mestrado, fazer o reconhecimento da graduação? Sim. Ok. Porque aí depois ela pode trabalhar na área dela e ter o reconhecimento já do diploma, mas não impede dela vir fazer o mestrado, certo? Não.
Certo. Agora vamos para uma outra dúvida comum. Olha, se eu validar meu diploma de ensino superior, eu preciso também validar o do ensino médio? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o reconhecimento do ensino médio. Ele não é exatamente a mesma coisa do superior. Não, não precisa. Aqui você precisa ter o grau mais alto reconhecido, mas também depende muito do que você quer. Por exemplo, para o IFP, né, para o Instituto de Emprego, se você quer fazer algum curso, o reconhecimento, a revalidação, na verdade, né, do ensino médio para o secundário português, é aceito. Mas se eu quero lá dizer que eu tenho um reconhecimento de nível da minha licenciatura, eu também posso inserir, e lá subentende-se que se eu tenho a licenciatura, eu também tenho o ensino médio. O reconhecimento, né, do ensino médio, ele é feito na escola secundária do seu bairro, né? Então, assim, você precisa ter só o seu histórico, e às vezes é um grande problema que a gente tem de pessoas que têm o ensino médio no Brasil por meio de supletivo, ou pelo Enseja, que é que você faz o Enem e depois uma universidade te dá o Instituto Federal te dá o certificado de conclusão do ensino médio. Só que Sim, aí você não tem um histórico acadêmico, que eles chamam, né? E te falar, no primeiro ano você teve X notas, no segundo ano X notas, no terceiro X notas, e a universidade, a universidade não, a escola secundária aqui vai te exigir, além do diploma, né, do certificado de conclusão do ensino médio, o histórico, né? Só que, na verdade, às vezes só o histórico basta. Ele estando apostilado, aí tem que estar apostilado também, você leva na escola secundária do seu bairro. Algumas cobram, outros não, mas é tipo 5, 20 euros, não é muito. E o passaporte, né, um documento de identificação, e com 30 dias está pronto, né? Há escolas que dão, mas o prazo são 30 dias, né? E esse é um pouco mais simples, não tem esse processo de ser indeferido ou não. Se você não tiver a documentação que a escola exige, ela nem começa o processo, mas o documento básico é o histórico acadêmico, contando que no ok. primeiro ano você teve aquelas disciplinas e sua nota foi Uhum. X. Segundo ano, né? Aí, assim, a gente tem escolas no Brasil que a nota é qualitativa, né? A, B, C, D. Aí, se eu quero a minha conversão para a escala portuguesa também, aí eu tenho que entrar em contato com o setor de cooperação educacional da Embaixada do Brasil em Lisboa. Eles fazem essa declaração de escala de notas para pessoas para o ensino médio, né? Então você consegue pedir no site da embaixada, já tem lá o link certinho que você quer a sua escala de notas para conversão do ensino médio para o secundário. Você preenche um formulário, recebe um e-mail, anexa o diploma, o certificado de conclusão e o histórico, envia, e com 15 a 20 dias também, eles te retornam essa declaração que você tem que levar impressa à escola quando você for pedir o reconhecimento. Entendi. Essa equivalência, então, seria só para esses casos de letras, ao invés de número. A, B, C, D, é isso? No caso das notas de 1 a 10 no Brasil, não precisa ter isso. Basta, então, levar na escola secundária do bairro, então, da sua região ali, e leva apostilado o histórico e o diploma. É isso. E se a pessoa não tem o histórico, não tem essas notas, ela não consegue fazer. Não, não. Na verdade, eu já vi uma pessoa conseguir, mas aí foi a escola que aceitou. Via de regra, não Aham. se aceita. Mas como aqui em Portugal nada é padrão, Não, pode ser é, que numa escola vá, na outra na não. outra vai. Mas eu só vi uma pessoa conseguir na região de Lisboa, não me recordo qual foi a escola, ele foi e a escola aceitou e fez. Aqui em Aham, Coimbra eu nunca vi. O que eu mais vejo nos grupos é a pessoa não conseguindo, né? sim, Algumas tentaram entrar em contato com o MEC para pedir alguma declaração, alguma coisa assim, e não conseguiram, né? Então, entendi. e quando a pessoa faz o supletivo também, tem que vir explicando que é um processo em que a carga horária é mais condensada, mas que aquilo equivale aos 3 anos do ensino médio. Ah, certo. Então, pelo menos quem faz supletivo aí tem uma solução. Certo. Agora vamos entrar em algumas profissões que mandaram aqui pra gente e que vai esclarecer muito aí do que é necessário fazer em alguns casos. Olha, a Carolina Fischer Aguiar, ela fala: sou pedagoga. Meu diploma é válido em Portugal? Quem tem. Ai, meu Deus, quem tem pedagogia não é válido aqui? Então, a pedagogia é um daqueles cursos que eu te disse que não tem um curso
muito similar aqui. O que seria similar é o que a gente chama aqui de educação básica. Só que a grade curricular dele é um pouco mais diferente, até porque o sistema de ensino básico aqui em Portugal é diferente, né, do Brasil. Então, e o grande problema de pedagogia é se a pessoa quer vir dar aula aqui em Portugal, na escola pública, né, no infantário ao primeiro ciclo. Existe um órgão, né, Direção Geral da Administração Escolar, o DEGAI, em que, para você dar aula numa escola pública, você precisa ter a profissionalização do DEGAI, né? E o problema da profissionalização do DEGAI é que, desde 2020, início de 2020, finalzinho de 2019, início de 2020, ele não aceita o reconhecimento de nível para fazer a profissionalização. Ele só aceita o reconhecimento específico. E o reconhecimento específico é aquele que a sua grade tem que ser praticamente idêntica Exatamente igual. à grade daqui, né? Então, se eu quero ter só o meu nível de licenciatura de pedagogia aqui, há universidades que fazem isso, sem processo, porque isso só vai levar em conta a carga horária total do curso, mas não vai fazer análise das disciplinas. Já o reconhecimento específico, além de fazer análise da carga horária, ele vai fazer análise das disciplinas, e aí quando aí os processos são indeferidos, né? Mas quer dizer que nunca existiu nenhum que foi deferido? Há 3 que eu conheço, né? Que foram feitos pela Universidade de Aveiro, em que a pessoa conseguiu fazer o reconhecimento específico de pedagogia para educação básica. Na época, eu até conversei com a menina, ela me passou as ementas do curso dela, ela fez na Unopar, se eu não me engano, e ela conseguiu. Mas aí, nesse mesmo ínter, eu tive acesso a outra pessoa que tinha uma carga horária muito mais robusta do que a dessa menina e foi indeferido na Universidade de Aveiro. Qual foi o padrão que foi utilizado? Aí foi justamente, eu falei assim, olha, deve muito, o júri muito provavelmente foram outros, né? E analisaram de forma diferente. Então, toda vez que a pessoa quer fazer o reconhecimento específico de pedagogia, eu falo, olha, você pode escolher uma universidade, mas saiba que o risco é muito maior de ser indeferido. Mas a questão é justamente se for o reconhecimento específico e se o objetivo da pessoa for dar aula em escolas públicas. Porque aí é o DEGAI que faz essa exigência de ser o reconhecimento específico, apesar de ter um acordo entre o DEGAI e o MEC, em que professores aqui em Portugal, professores brasileiros aqui em Portugal não precisa ter o mestrado para atuar. Porque o sistema de ensino também é diferente, né? De ensino superior. No Brasil, a gente tem a licenciatura, que forma professores, e tem o bacharel, que formam profissionais da área, né? E aqui, depois do Tratado de Bolonha, os cursos condensaram para três anos, só que todos vieram licenciatura, só que não é a nossa licenciatura que tem a parte pedagógica. Então, aqui em Portugal, todas as pessoas que é formada em letras, em educação básica, em física, em química, eles têm que fazer um mestrado em ensino de física, em ensino de química, e é um mestrado que te profissionaliza a ser professor. Como a nossa graduação no Brasil, seja a licenciatura, seja o bacharel, são mais de 3 anos, a gente não precisa, em termos de carga horária, ter um mestrado aqui. Mas é uma outra seara que a gente entra aí, que o pessoal faz abaixo-assinado, porque a UDEGAI não cumpre essa regulamentação, e às vezes a pessoa tem um reconhecimento específico, e quando você vai lá solicitar a profissionalização, eles pedem que a pessoa ou faça um mestrado em ensino, ou que faça medidas compensatórias, que é você faz uma prova de aptidão ou um estágio. Só que essa prova de aptidão e esse estágio só é feito na Universidade de Lisboa e na Universidade Nova de Lisboa, estão pagos, né? Não é que você vai fazer um estágio e ele vai ser gratuito. Você tem que pagar para ir fazer essa prova e tem que pagar para fazer o estágio, e não é pouco, se eu não me engano, acho que é 1.200 euros para você fazer, e isso limita, porque como só é em Lisboa, a pessoa que mora no Porto não vai conseguir ter essa mobilidade, e eu já vi casos que a pessoa fez um mestrado em ensino, e quando foi fazer a profissionalização, eles ainda pediram para fazer essas medidas compensatórias. Né? Aí eu acho que essa menina teve que entrar com medida judicial para fazer valer o decreto e os acordos. Mas a questão de pedagogia é essa. Até
para que você venha fazer o mestrado em ensino, eles exigem que você tenha o reconhecimento de nível da licenciatura, porque aqui você também só pode fazer um mestrado em ensino se você for formado na área, né? Então, esse é um curso, assim, bem chatinho, né, para pessoa. Agora, sim, isso para escolas públicas. Para creches e escolas particulares, o reconhecimento de nível é aceito, né? Às vezes nem o reconhecimento, a pessoa pode conseguir trabalhar como auxiliar de educação e um curso de 6 meses, um curso básico que a gente chama de TESP ou CETESP, né? Que é o Sim. técnico profissionalizante, você pode ter acesso à profissão. Não vai ser a professora regente da turma, mas vai ser auxiliar. Entendi. Olha, então essa é uma área, tanto, a parte da educação acaba sendo complicado aí para quem quer vir trabalhar, tem que saber que existem todas essas situações de precisar fazer um novo curso, de precisar ir atrás dessas informações todas para saber se é possível conseguir, porque só pelo reconhecimento é muito, muito difícil, né, que consiga o reconhecimento. Entendi. Vamos para o próximo. Olha, o Diego Henrique, ele é farmacêutico e ele fala: é possível validar meu diploma em Portugal? Já vou complementar aqui com a Catiúcia Rodrigues. Ela fala: é preciso fazer algum curso complementar? Ela também é farmacêutica. Como é que funciona então para essa área? Olha, acho que só escolheram a nata dos cursos, né? Porque a farmácia, a gente tem um grande problema que ele é um curso que a gente chama de mestrado integrado aqui em Portugal. Então, toda pessoa formada em farmácia aqui em Portugal é mestre. E a ordem só te dá a cédula profissional de farmacêutico se você tiver o mestrado, né? Então, assim, só o reconhecimento da licenciatura, né, do bacharel para a licenciatura, ele vai te dar a cédula de técnico, né? Que não é um técnico igual ao do Brasil. O técnico aqui são aquelas profissões que precisa de mestrado, a pessoa só fez a licenciatura, então você é técnico em farmácia, você não é um farmacêutico. Então, pode-se trabalhar como técnico de farmácia, se tiver só a licenciatura, mas para atuar na área tem que ter um mestrado. Então, às vezes as pessoas vêm, faz o mestrado avulso aqui, faz o reconhecimento só da licenciatura, ou a possibilidade, só que isso aí se o reconhecimento específico é difícil, o reconhecimento do grau de mestre é mais complicado ainda. Porque quem faz o bacharelado no Brasil, em que o curso tem de 10 a 15 semestres, de 300 a 360 créditos, e tem um TCC com qualidade de dissertação, você pode pedir o grau de mestre só com bacharel no Brasil. Só que aí a análise é muito mais profunda, né? Porque você está pedindo um grau que você não tem, né? Mas é possível, né? É possível, eu já conheci pessoas que conseguiram, enfim. E, às vezes, não é o caso de farmácia, mas é o caso de medicina dentária, que a gente chama aqui, né? Que seria odontologia no Brasil. É o mesmo caso, é um curso de mestrado integrado, então todo cirurgião dentista que é mestre, e para você ter acesso à sua profissão, você teria que ter o título de mestre também. Que aí você solicita o título na área de mestrado integrado. Só que são 6 universidades que fazem esse processo aqui, só 6 universidades que fazem esse processo, e eles fizeram uma reunião e, né, fizeram as medidas para fazer, e você precisa fazer uma prova. Então, esse é um reconhecimento que, além da análise, ele está condicionado a uma prova de conhecimentos, né, da profissão da pessoa. E em algumas universidades, essa prova só é feita 2 vezes ao ano, em maio e em novembro. E você só pode fazer a prova em maio se o seu processo está completamente instruído 3 meses antes da data, né? Então, quem são dessas áreas de mestrado integrado, pretende migrar para Portugal, tem que fazer isso, começar isso com no mínimo 1 ano de antecedência, né, para poder conseguir fazer a prova na data que é aberto o processo na universidade. Uau! Bom, eu vou trazer mais uma que eu acho que também é daquelas assim, olha, a Márcia Lobo, ela fala: já sou enfermeira no Brasil e quero migrar para exercer minha profissão. Tenho que validar meu diploma. Como devo proceder? Enfermagem também está aí nessa categoria difícil? Tá. Mas aí, enfermagem não é um curso de mestrado integrado, mas é um curso de quase 5.000 horas aqui em Portugal, né? E dessas 5.000 horas, 2.700 horas são horas de estágio.
E até hoje eu nunca peguei nenhum curso, uma grade curricular no Brasil em que tem essa quantidade de horas de estágio. Só que há um adendo. A ordem dos enfermeiros aqui, você pode pedir a profissionalização sem passar por uma universidade. Só que a análise é feita da mesma forma. Hum, Eles exigem que você tenha as 2.700 horas de estágio, mas não quer dizer que você, para atuar, vamos supor que exista uma universidade no Brasil em que a pessoa passou 5 anos, tenha 5.000 horas lá, dessas 5.000 horas, 2.700 horas são horas de estágio. Ela pode fazer a habilitação profissional na ordem e trabalhar normalmente em clínicas, como enfermeira particular, em hospitais públicos ou hospitais privados. Ela não pode participar de concurso público e não pode participar de bolsa, né? Porque a profissionalização é só para você trabalhar, né, na sua área, não é para você concorrer a outras coisas. Então, você pode fazer isso na ordem, é um processo que demora um pouquinho, e esse processo ele é feito de forma presencial, né? Ou então, a gente que às vezes faz, mas a pessoa tem que dar uma procuração para o advogado poder representar ela perante a ordem. E você leva toda a sua documentação, que é a mesma do reconhecimento, e lá a ordem vai estipular um júri que vai fazer a análise, né? E nessa análise, a diferença de fazer essa profissionalização na ordem é porque eles também levam em conta a sua carreira profissional. Então, você ah, pode dizer, olha, eu trabalhei, né, tenho outros cursos, você pode juntar o que a gente fez aqui no escritório. A cliente era doutora, né, já era professora da Universidade do Amazonas, e já tinha trabalhado mais de 20 anos em UTI, a gente conseguiu juntar isso tudo. E o processo dela foi para frente porque ela tinha 2.100 horas de estágio. Então, faltava só 600 horas para poder dar, e eles aceitaram essa parte profissional dela. Coisa que a universidade, se você for fazer o reconhecimento na universidade, eles não aceitam, né? Você não consegue nem juntar o mestrado e a graduação no mesmo pedido. Então, vendo pela ordem, é possível aí, assim, montar um processo robusto, com toda a informação e pode ser que consiga direto, então, com a ordem. Entendi. Eu tenho visto, assim, algumas negociações entre Brasil e Portugal, sobre o reconhecimento de grau. Eu vejo muito falar sobre essa questão de validar os diplomas brasileiros aqui. A senhora tem alguma previsão? Porque assim, eu vejo que os problemas, na maior parte das vezes, me parecem justamente com as ordens, com os conselhos. E aí que cada categoria, né, acaba tendo a sua. Há uma previsão de uma melhoria nisso, de realmente os governos conseguirem aí entrar num acordo dessa situação? Olha, saiu uma reportagem, né, que iam se votar um decreto, eu não sei muito bem como é que funciona essa questão de votação aqui, né? Eles fizeram a redação, mas que iam votar para acelerar, mas isso, quando eu fui ler na íntegra, o reconhecimento era só do ensino médio. Para o ensino superior, ainda não. uhum. Há um texto também, mas é Portugal dizendo que qualquer reconhecimento feito em um país da União Europeia vai ser automaticamente válido aqui, mas é uma coisa de fora para dentro, Aham, né? Não é uma coisa de dentro. Então, assim, se tem algum brasileiro, isso também não foi votado ainda, né? E sabe lá Deus quando é que isso vai ser votado e aprovado. aham, sim. Que, por exemplo, a pessoa já tem um reconhecimento na Espanha, ela não vai precisar fazer o reconhecimento aqui de novo, né? Mas isso é Entendi. futuramente, não se tem uma data prevista. Há alguns movimentos de fisioterapeutas, de professores fazendo listas, né, de abaixo-assinado, porque Sim. aí uma pessoa pode ser ouvida na Câmara, né? No Para ver se parlamento, isso né? para ver se isso se torna um decreto.
Mas até a última que eu participei, que era de professores, só se conseguiu a assinatura mínima para que fosse mandado para um parlamentar. Não se conseguiu as assinaturas mínimas para que alguém fosse ouvido Entendi. lá na Câmara, né? Então, isso Uhum. também é um apelo que eu faço às pessoas que são da profissão, quando tiver essas assinaturas digitais, para que sejam ouvidos, que façam, não é que assinem, tipo, não gasta dois, Uhum. 3 minutos e ajuda a profissão, né? Porque às vezes não é, tipo, não é o caso da minha profissão, que se eu tiver o CREA no Brasil, automaticamente consigo pedir a ordem aqui. Mas é Uhum. para outras áreas que são sensíveis, né, aqui em Portugal, somente a área da saúde e a área da educação. Isso que eu ia entrar agora, assim, para a gente finalizar e não ficar assim, nossa, mas essa é difícil. Algumas profissões, algumas categorias que são mais fáceis, que são automáticas, que a gente consegue aí com mais facilidade ter esses reconhecimentos. Sim, olha, fisioterapia, apesar de ser um curso que a ordem exige o reconhecimento específico, é um curso relativamente simples de se conseguir. Não é muito assim, porque também não é um curso que é muito difícil, né? Não é muito difícil, não é muito diferente do Brasil. Cursos da Uhum. área de exatas, que eu sempre falo, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo, então não vai ter muito essa diferença. Administração, jornalismo, os cursos que são mais chatinhos são esses de mestrado integrado, que são fora arquitetura, são cursos da área da saúde, né? A Medicina, arquitetura, então, também está é, nessa categoria mais complicada. é, Hum. são 5 cursos de mestrado integrado: arquitetura, medicina dentária, que seria odontologia no Brasil, medicina mesmo, né? Medicina Uhum. veterinária e qual era o outro? Me É, faltou aqui. é esse do farmacêutico? Farmácia. 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 Certo. E farmácia, Então, que são cursos de mestrado integrado é. e tem que se ter um mestrado para poder atuar aqui. E medicina eu nem falo, porque é um processo à parte. São 4 etapas para se fazer e não é um reconhecimento normal que segue o rito normal que Uhum. está no decreto, né? Então, também é bem complicadinho fazer, a não ser que, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um acordo com a Universidade de Lisboa e ambos, tanto o médico que é formado na Universidade de Lisboa quanto o que é formado na UFRJ, tem um reconhecimento específico de forma automática aqui, né? Então, Uhum. tem que se ver também se a sua universidade tem algum acordo de cooperação com a universidade aqui para saber se é possível também fazer de forma automática. Doutor, olha, são realmente muitos detalhes, muitas informações, muitas categorias de reconhecimento. É um assunto realmente complexo, né? Eu já imaginava que fosse, mas saio aqui dessa entrevista sabendo que a gente tem que trazer muito mais conteúdo sobre esse assunto. Eu tenho certeza, vão chover perguntas aqui sobre profissões, como é que funciona para cada categoria. Eu agradeço imensamente a senhora está aqui conversando com a gente. Vou deixar os contatos do escritório onde a professora doutora Amélia Moreira faz parte. Aqui, olha, tá aqui na descrição do vídeo. Se você precisa de uma consultoria, entender, analisar o seu caso, entre em contato com a doutora Amélia. Eu agradeço imensamente essa conversa. Foi muito enriquecedora, muitas informações. Eu que agradeço, né? Obrigada. Também agradeço aqui ao Tiago, né, por ter feito a ponte. Mas é muito bom. Eu, como professora, o que eu mais gosto é de transmitir conhecimento, né? Então, eu estou aqui fazendo o papel que eu sei fazer de melhor. E eu agradeço pela oportunidade de estar falando com o seu público sobre o reconhecimento de diplomas. É isso. Eu agradeço e já deixo o convite aqui para uma próxima. Eu vou repassar essas perguntas aqui que forem surgindo nos comentários. Vamos trazer videozinhos curtos onde a senhora vai responder. Então aí já conversei e já topou, não é isso? Muito de youtuber, porque eu falo que a youtuber aqui no escritório é minha sócia, a Michela, que está aí sempre nas redes sociais. Eu estou mais atrás das câmeras. Pronto, eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição do vídeo para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês, ver ali porque realmente são muitas informações. Eu super agradeço por toda essa conversa e já deixo o convite então para voltar muitas outras vezes. Muito obrigada.
né? Eu que agradeço. Beijinho, pessoal que vai assistir. É isso, deixa suas dúvidas aqui nos comentários, eu volto aqui com a doutora Amélia Moreira para responder vocês, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima, tchau!